Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 16 de março de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão, Pepe Escobar, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Pepe. Irmão Nima, sempre um prazer. E a todos vocês, nosso público, saudações de um pacífico país budista no Sudeste Asiático. Pepe, deixe-me começar com o que Donald Trump estava pedindo. De certa forma, implorando, se posso colocar assim, para que outros países se juntassem a ele no Estreito de Hormuz para facilitar a passagem de petroleiros por lá. Até agora, o que soubemos da Alemanha, estou citando o governo alemão, é o que Trump espera de um punhado de fragatas europeias que a poderosa marinha dos Estados Unidos não consegue fazer. Esta não é a nossa guerra, e nós não a começamos. A Austrália disse: não enviaremos um navio para o Estreito de Hormuz. O Reino Unido afirmou que reabrir o estreito não é uma tarefa simples e que não será arrastado para uma guerra mais ampla. A França declarou que não há qualquer possibilidade de enviar embarcações para o Estreito de Hormuz. O Japão disse que as circunstâncias não justificam participação militar. E quanto à China, sem comentários. Então, o que está acontecendo, Pepe? Por que Donald Trump, de alguma forma, achava que poderia ao menos fazer algum movimento político, se não militar? Mas não parece ser o caso. Qual é a sua interpretação disso? Bem, mesmo que a maioria desses governos que você mencionou esteja quase em estado vegetativo, eles não são totalmente burros. Eles têm pelo menos alguns analistas ou pessoas em seus ministérios das relações exteriores que têm uma noção básica do que realmente está acontecendo no Estreito de Hormuz. E claro, se estiverem acompanhando o que o ministro das Relações Exteriores Arati, o líder do Majlis, Kalibaf, e vários escalões de oficiais da IRGC estão dizendo, eles entendem que o Estreito de Hormuz, na prática, não está bloqueado, mas está bloqueado para qualquer navio com interesses dos Estados Unidos, de Israel ou de outros considerados hostis, o que basicamente significa toda a OTAN contra o Irã. Está aberto para todo mundo, e qualquer um pode pegar o telefone, escrever uma carta, entrar em contato com os iranianos e tentar chegar a um acordo. O que, por exemplo, foi o que os bengaleses fizeram. Agora, os petroleiros e gazeiros que vão para Bangladesh têm passagem livre. A Índia é uma história imensamente complicada. Apenas alguns, se não me engano, apenas 2 petroleiros indianos até agora conseguiram passagem livre. Mas isso foi um acordo de reciprocidade envolvendo petroleiros iranianos que ficaram retidos em algum lugar dentro ou perto da Índia. É uma história diferente. Portanto, isso provavelmente será negociado caso a caso. Depois da traição do Irã pela Índia, bem documentada e que provocou reações de alguns dos melhores estudiosos, analistas militares e diplomatas indianos que não são aliados de Modi e do BJP, eles estão consternados. Disseram que a política externa indiana simplesmente desapareceu. E agora, obviamente, nossos sonhos de ser o líder do Sul global se dissiparam. E claro, o Ocidente como um todo. Não haverá abertura para o Ocidente, ponto final. Nem sequer a negociação envolvida. Então esses governos, mais uma vez, se não estiverem completamente sem noção, sabem que se juntarem a essa flotilha improvisada e desorganizada de Trump para libertar o Estreito de Hormuz, estão para em exposição. Queda claro em muitas baixas em sua frente de ataque. Então isso não vai mudar. E o desespero em bem, Neo Calígula, podemos chamá-lo também de Neo Crasso. Amanhã vou trabalhar em uma coluna comparando Crasso com Trump. Embora ele não fosse um imperador, era membro do triunvirato, mas a psicologia é a mesma. Eles sabem que isso é absolutamente impossível. E, obviamente, o círculo em torno de Trump, as pessoas a quem ele realmente dá ouvidos,
provavelmente não passa de 5 ou 6, talvez 10, se estivermos exagerando. Swessnument Wagner, com experiência real de marketing maior, ou listas independentes e analistas CIAs, por exemplo. Independent analysts, former CIA analysts, for instance, he doesn't listen to these people. Even some who Ele não ouve essas pessoas, nem mesmo algumas que costumavam ter contato com ele. Por exemplo, Colin McGregor. Trump só ouve pessoas que alimentam aquela enorme quantidade de notícias falsas vindas da Fox News e de gente como, não o Hexer, vamos reorganizar isso, o palhaço do supino, o sionista cristão que finge ser o secretário das guerras eternas. É isso que o chefe do Pentágono é agora, nesta administração. Rubio, Gusano Rubio. Ele nem saberia apontar o Irã no mapa, na verdade. E é isso, ele já deixou de lado J.D. Vance e Tulsi Gabbard, membros de sua própria administração. Então ele só ouve bajuladores e vassalos. So he only listens to sycophants and vassals. And people with an extremely limited, I would say less than... E pessoas com uma compreensão extremamente limitada, eu diria menor que zero, do que está acontecendo no campo de batalha neste momento. Sem mencionar como o sistema iraniano funciona e como está operando sob o novo líder supremo, Morsaba Khamenei. Então vamos acompanhar essa nova reviravolta por um tempo. Supondo que os americanos consigam montar uma força de ataque e que possam enviar essa força de algum lugar no Mar da Arábia em direção ao Golfo de Omã e ao Golfo Pérsico, ou a partir do Mar Vermelho, cruzando o Bab al-Mandeb e depois se aproximando do Golfo Pérsico. É uma série de Cs, cada um mais letal e volátil que o outro. One more lethal and volatile than the other. The absolute key issue. A questão central, a questão absolutamente central, Nima, é o tema da minha próxima coluna, que provavelmente será publicada no The Cradle amanhã. Já a enviei, mas demora um pouco, porque eles precisam traduzi-la para o turco e o árabe, então normalmente sai no dia seguinte. Trata-se desse golpe letal contra o Petro-ONU. E é isso que está movendo não apenas o Neo-Calígula ou o Neo-Crasso, mas também os bajuladores ao redor dele. Especialmente as elites americanas nos bastidores que deram sinal verde para esta guerra. Porque se isso continuar por mais algumas semanas, será o começo do fim do petrodólar. This is the beginning of the end of the petrodollar. And that means is the beginning of the end of... E isso significa que é o começo do fim de um império unilateral e hegemônico que governa praticamente a maior parte do planeta. E é aí que estamos agora. Algumas pessoas, pelo menos no Ocidente, estão percebendo o tamanho das apostas. Não há como voltar atrás. É isso que ouvimos dos iranianos dia após dia. Mesmo que Trump... mesmo que, o que sabemos que não vai acontecer, ele é um prisioneiro no labirinto de sua própria arrogância. Ele não pode recuar. Ele não pode admitir que perdeu sua aposta. Mesmo que ele dissesse nos próximos dias, obviamente em um daqueles posts intermináveis e confusos. Ok, nós vencemos. Okay, we won. We decimated everything, their Air Force, their... Vencemos. Dizimamos tudo. Lá está a Força Aérea. Lá está a Marinha. Estávamos dizimando o Irã. Então eu declarei vitória. E pronto, acabou. Mas isso não seria o fim, porque o Irã continuaria. E todos os interesses dos Estados Unidos, em Israel, o próprio Israel e por toda a Ásia Ocidental, continuariam sendo atacados pelo Irã. Portanto, não haveria cessar-fogo. E agora Arashi está dizendo isso abertamente, sem cessar-fogo. Então qualquer pessoa com um QI de 10 pode entender a posição iraniana. Não há saída para ele. E esse é o problema, Nima. Ele vai se tornar ainda mais perigoso do que já é. That's the problem, Nima. He's going to get even more dangerous than he already is. Pepe, você mencionou algo realmente importante, na minha opinião. A mudança do petrodólar para o petro-yuan. Eu diria que é um movimento nuclear financeiro. Não é algo pequeno o suficiente para ser ignorado. O que está acontecendo é enorme, e o resultado disso ainda está se desenrolando. Como você vê isso? Porque por muitos anos temos falado, pelo menos pelo que eu entendo, que se os Estados Unidos quisessem um parceiro estratégico no Oriente Médio, na Ásia Ocidental, esse parceiro seria o Irã, por exemplo. Mas essa nunca foi a agenda americana, porque a política externa dos Estados Unidos é conduzida pelos israelenses, por Netanyahu em Israel.
Israelis, is run by Netanyahu Mhm. in Israel. That's why I think we are far away, you know, we É can por isso que ignore acho que ainda that. estamos It's not longe. gonna change Não Israel. podemos It's ignorar going isso. to great Os lessons Estados from Unidos what não vão they mudar did, sua atitude. break down Estão the se esforçando ao máximo para destruir o Irã e dividi-lo em províncias. E vemos uma nova parceria surgindo dos conflitos, tanto na Ucrânia quanto no Oriente Médio. Essa é uma parceria que vai além de uma aliança, Pepe. Não é como o que vimos com o G7 ou com a OTAN. É algo diferente, algo de outra natureza. Como você entende esse tipo de parceria que está se formando? Acho que ela está se fortalecendo. Sort of partnership that is shaping, I think it's strengthening. This is what I explained briefly in this column. Foi isso que expliquei brevemente naquela coluna. Pode ser, digamos, uma pré-coluna para um ensaio muito mais profundo mais adiante, à medida que a guerra avança, é claro. Mas o ponto principal, um dos pontos-chave que precisei enfatizar novamente, é como o petrodólar é um golpe absolutamente gigantesco que os americanos acharam que duraria para sempre. O acordo foi imposto aos árabes em 1974, após o choque do petróleo de 1973. É um golpe muito simples, mas imensamente eficaz para a potência hegemônica. Eles forçaram o CCG e a OPEP, e isso continua desde 1974. Você tem que comprar e comercializar seu petróleo e gás apenas em dólares americanos. É isso, nada mais é permitido. Daí o nome petrodólar. E você investe todos os seus lucros, todos os seus excedentes, na economia americana. Você pode comprar títulos do Tesouro dos Estados Unidos, pode comprar ações. You can buy US Treasury bonds, you can buy stocks. Nowadays, especially, you can finance our tech. Hoje em dia, especialmente, é possível financiar nossa tecnologia, nossos grandes investimentos em tecnologia nos Estados Unidos. Então há todo esse tsunami de fundos vindos dos países do CCG entrando na economia americana. Isso sustenta o dólar e o mantém como moeda de reserva de todo o planeta. Isso financia o complexo militar industrial, algo muito, muito importante. Essas guerras eternas, agora teoricamente supervisionadas pelo secretário das Guerras Eternas, o palhaço das flexões, o sionista cristão, são financiadas essencialmente pelo CCG e por outros contribuintes da OPEP. E claro, o mais importante é que todo esse tsunami de dinheiro salva os Estados Unidos de pagar sua dívida impagável, que agora é de 40 trilhões de dólares, certo? Então é um esquema bonito, no estilo máfia. Tem funcionado quase como um relógio desde 1974. Então, o que temos agora? Since 1974. So what do we have now? That's the beauty of the whole thing because it's also very, very simple. Essa é a beleza de tudo isso. Também é muito, muito simples. O Irã, com um único movimento, e é por isso que eu digo que é financeiramente nuclear, não precisou de uma bomba nuclear, nem de milhares de mísseis Khorramshahr 4 para mudar as regras do jogo em relação ao petrodólar. Assim, de repente, se você bloqueia o ponto de estrangulamento comercial mais importante do planeta, por onde passa 20% do petróleo mundial todos os dias, 24 horas por dia, 365 dias por ano, você muda as regras do jogo. É como se o Irã tivesse instalado um sistema de pedágio no Estreito de Hormuz. Você não vê o pedágio, como quando estamos dirigindo na estrada. Certo, 10 minutos, prepare o cartão de crédito, o passe ou o que for. Não, é um pedágio invisível. E foi fascinante. Havia imagens de um repórter iraniano ontem. Ele estava navegando pelo Estreito de Hormuz e mostra isso no vídeo. And he shows in the video the exact line that A regra exata é que os petroleiros não podem atravessar. E se o fizerem, a Guarda Revolucionária Iraniana envia drones automaticamente contra eles. É uma filmagem absolutamente fascinante. Então é isso. Você instala seu pedágio invisível. Você diz aos seus amigos, tudo bem, é só nos ligar, faremos um acordo e seus navios poderão passar. Com a China, é mais do que óbvio, porque o acordo já está em vigor há dias. No caso de Bangladesh, houve negociações. No caso da Índia, é avaliado caso a caso. E com todos os outros, também será caso a caso. Mas se você for dos Estados Unidos, aliado a interesses israelenses ou do lado da OTAN, acabou. Esqueça. Está bloqueado para você. Portanto, não é de se admirar que aparentemente haja mais de 700 petroleiros de GNL encalhados em ambos os lados do Estreito de Hormuz neste momento. E certamente haverá mais. as we speak, and there are going to be more, certainly.
So with one move, they turn upside down the insurance. Com um único movimento, eles viraram a indústria de seguros de cabeça para baixo. Nenhuma seguradora vai cobrir qualquer petroleiro que tente cruzar o estreito, porque sabem que seria suicídio. Em termos dos efeitos sobre a parte ocidental da economia global, é uma tragédia. Para a parte asiática, depende de como eles vão lidar com o Irã, por exemplo. A Coreia do Sul e o Japão podem se aproximar do Irã e tentar fazer um acordo. Ainda é cedo demais para dizer. Não sabemos. Provavelmente o Japão não fará isso, porque o Japão é uma colônia vassala dos Estados Unidos. A Coreia do Sul é diferente. E no caso da China, não há problema, porque a China continua recebendo petróleo e gás do Irã. Eles fecharam um acordo há alguns dias. Isso faz parte de sua parceria estratégica abrangente de 25 anos, na qual o Irã vende energia e a China investe na construção de infraestrutura no Irã. And China invests in building infrastructure in Iran. But the game, the petrodollar game, now it's Mas o jogo do petrodólar, já está se virando de cabeça para baixo. E todo o sul global está prestando atenção e recebendo a mensagem. Nós entendemos a mensagem. Se lidarmos com o petro-yuan, está tudo bem para todo mundo. Para nós, para a China, para a Rússia, para o Irã, para os BRICS, você escolhe. E é isso. Esse vai ser o novo nome do jogo. Então, quando os americanos olham para isso, Nima, não é de se admirar que estejam surtando. Eles não surtavam assim desde, sei lá, nunca. É isso. Em poucas palavras, é isso que está acontecendo agora. E é por isso que a tentativa de bloquear o Petro-Irã em um ponto de estrangulamento, o ponto que mais importa para a economia global, é muito mais séria do que qualquer derrota militar que o Irã possa impor a Israel ou aos Estados Unidos. might inflict on Israel or the US. Pepe, when it comes to Israel, I think is the Pepe, quando se trata de Israel, acho que a questão é por quanto tempo Israel pode sustentar essa guerra. Observando o que está acontecendo no Irã, toda vez que surge alguma retórica de Donald Trump, ele diz: não vou negociar com eles. Vamos continuar atacando o Irã, disse ele recentemente. E sabe, o repórter perguntou ao ministro das Relações Exteriores do Irã se o país está preparado para um cessar-fogo ou negociações. Eis o que Araghchi disse. Exactly. Exatamente. Neste fim de semana, ele não está pronto para fazer um acordo com o Irã, porque os termos ainda não são bons o suficiente. A administração dele está dizendo que esta guerra pode durar mais 3 semanas e meia, mais ou menos. O Irã pediu um cessar-fogo? No, we never asked for a ceasefire, and we have never. Não, nunca pedimos um cessar-fogo e nunca pedimos nem mesmo negociações. Estamos prontos para nos defender pelo tempo que for necessário. Foi isso que fizemos até agora e continuaremos a fazer até que o presidente Trump perceba que esta é uma guerra ilegal sem vitória. E sabe, pessoas estão sendo mortas apenas porque o presidente Trump quer se divertir. Foi isso que ele disse. Wants to have fun. This is what he has said. The main point that Pepe, O ponto principal, Pepe, é que mesmo se você acompanhar a mídia persa, não se percebe nenhuma sensação de pressa no que está acontecendo. Eles estão tão bem preparados, tão pacientes. Não sentem necessidade de encerrar o conflito rapidamente, como Donald Trump quer. Estão confortáveis e confiantes de que podem continuar essa guerra pelo tempo que for necessário. Por outro lado, não se vê esse tipo de confiança em Israel. Não sei o quanto você acompanha a mídia israelense, mas há muita desesperança sendo transmitida. E neste momento, ninguém sabe ao certo onde está Benjamin Netanyahu. Ele não apareceu, e vimos 2 vídeos feitos por IA. Não sei como interpretar isso. Talvez ele esteja escondido em algum lugar, ou talvez tenha sido, você sabe, morto em uma operação. Ninguém realmente sabe o que está acontecendo agora. Nobody knows what is happening right Nobody now. knows. Crappy AI videos, né? Yeah, exactly. Ninguém sabe. Vídeos de IA horríveis por lá. É, exatamente. Milhões de pessoas online já apontaram todas as discrepâncias nos 2 vídeos até agora. Provavelmente ainda vão aparecer mais. Eles nem se dão ao trabalho de fazer algo convincente, o que mostra que devem estar, sabe, mergulhados em todo tipo de caos ao redor deles. Olha,
Não importa mais o que Trump diga, de verdade, porque é só divagação. Uma acumulação de fake news e mentiras, acusações, racismo. Quando ele falou diretamente sobre o DNA ruim no Irã, ele insultou toda a população do Irã e a diáspora iraniana como um todo. Então isso é o mais baixo e barato que se pode chegar. Quão baixo Trump pode ir? Ele pode ir mais baixo do que qualquer um. Na verdade, é a única coisa que ele sabe fazer. In fact, it's the only thing that he knows how to do. And never backing down, because that's how he learned. E nunca recuando, porque foi assim que ele aprendeu a conduzir os negócios com seus mestres mafiosos de Nova York e Nova Jersey. Então isso é irrelevante. O que não é irrelevante é que ele está no comando de um poder extremamente destrutivo. Não há dúvida, os americanos, mesmo com todas as suas perdas, são imensamente violentos e imensamente destrutivos. E claro, não é de se admirar que o impensável esteja ressurgindo aqui, ali e em toda parte. A ideia de recorrer a armas nucleares táticas, ou até mesmo a uma arma nuclear, seja dos Estados, de Israel ou de ambos. Se isso acontecer, obviamente estaremos preocupados. É por isso que é tão perigoso, porque você está lidando com um ciclo irracional e megalomaníaco, totalmente encurralado. Ele trouxe isso sobre si mesmo. Ele não pode jogar seu bando de bajuladores ultramedíocres, ou seja, lá o que forem, debaixo do ônibus. Antes de tudo, porque ninguém acredita nele. Foi ele quem tomou a decisão final. Já que não podemos confiar em nada que venha da mídia americana, seja lá o que for, The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Axios, todos eles mentem por interesse. E mentem para proteger seus ativos, seus empregos, sua posição dentro da economia. MISIMAT, o complexo militar, industrial, congressional, inteligência, mídia, academia, think tank, como definido por nosso amigo Ray McGovern. Portanto, não se pode confiar em nada do que dizem. Às vezes, eles vazam coisas que podem estar mais próximas da verdade. Algumas pessoas podem ter avisado Trump sobre o que ele estava se metendo antes da guerra. É possível. Certamente não foram Tweedledee e Tweedledum, os imensamente estúpidos Witkoff e Kushner. Certamente não o secretário sionista cristão das guerras eternas. Talvez algumas outras pessoas, não mencionadas especificamente, o tenham alertado. Não faça isso. Mas agora é tarde demais. É tarde demais. E não há saída. Então continuamos voltando à questão da arrogância, crescendo sem parar. E não há nada que a detenha. Como dissemos antes, mesmo que ele propusesse um cessar-fogo e dissesse estou fora, não faria diferença, porque os efeitos já estão em curso. Os efeitos negativos para toda a economia global. Os efeitos negativos para os interesses dos Estados Unidos em toda a Ásia Ocidental. Os efeitos negativos para Israel estão se tornando óbvios. Sabe, está a caminho de, bem, poderia facilmente ser reduzido ao nível de um estacionamento pelo Irã dentro de 2, 3, 4 meses, se isso continuar. Os efeitos já estão aí. E até os menores, como os chihuahuas todos latindo. Não vamos nos juntar à sua força de ataque para libertar Hormuz. Não queremos morrer nós mesmos. Podemos dizer isso com um tom cômico, porque é cômico. E, obviamente, ele fica ainda mais enfurecido porque diz, não, veja, eu ajudei vocês, a OTAN, na Ucrânia. Agora vocês têm que me ajudar, os Estados Unidos, no Iraque. É uma história completamente diferente. Completamente diferente. Os Estados Unidos não ajudaram em nada na Ucrânia. A OTAN é controlada pelos Estados Unidos. A guerra na Ucrânia é uma guerra da OTAN contra a Rússia. Uma guerra por procuração, em que a OTAN é controlada pelos Estados. É assim que funciona. Qualquer um no ensino fundamental sabe disso. Sabe? Acho que o ponto principal vem da Alemanha, Pepe, porque eles disseram, o que mais podemos trazer para a mesa? Basicamente, ele está dizendo, sou um pequeno chihuahua aqui na Europa. Não tenho nada a oferecer a vocês. É humilhante para uma antiga grande potência comercial que queria se tornar uma das 3 ou 4 superpotências do mundo, agora reduzida à condição de um simples chihuahua choramingando. É patético. Eles merecem isso.
Também foram eles que causaram essa situação. It's pathetic. They deserve it. They also brought this on themselves. Pepe, acho que o que estamos testemunhando na administração Trump é uma combinação de arrogância e estupidez. Não se trata apenas de, sabe, no mesmo dia em que Pete Hegseth falava sobre como a liderança no Irã havia se escondido ou ido para a clandestinidade, vimos o presidente iraniano nas ruas. De alguma forma, ele fala dessas pessoas como se estivessem se escondendo como ratos. Esse tipo de linguagem, e se juntar a Donald Trump para argumentar que essas pessoas são doentes por causa de sua genética, porque não são como nós. Sabe, é a mesma atitude do governo de Benjamin Netanyahu ao chamar os palestinos de Amalek. É a mesma coisa. Yes. É um comentário racista. Mas quando se trata dessa estupidez, o governo Trump de alguma forma acha que o governo chinês os ajudaria contra o Irã. Enquanto a China observa, ela vê como os Estados Unidos estão diminuindo sua imagem, seu poder e, sabe, destruindo sua reputação em todo o mundo. Por que eles ajudariam vocês? Mesmo seus parceiros, seus aliados na Europa, não querem ajudar. Como é possível envolver a China nessa história e pedir que ela faça isso? É inacreditável. O nível disso, sabe, simplesmente além do que se pode acreditar. O que você acha do governo Trump e da maneira como estão tentando manipular a grande mídia? I'm more interested in the look. Maybe I'm getting Estou mais too interessado no, audience. olha, Look, talvez eu esteja ficando velho demais, Nima, para o seu público. Mas veja, eu tenho o quê? 42 anos, como correspondente estrangeiro em todo o planeta, em todos os lugares que importam. Achei que já tinha visto de tudo, mas isso vai além de qualquer coisa. Então nem me dou mais ao trabalho de acompanhar os detalhes. Minha caixa de entrada fica lotada todos os dias porque estou nas listas de e-mails de tudo que você possa imaginar. Publicações as quais até parei de assinar, como o Washington Post ou The Economist. Ainda recebo coisas o tempo todo. Então, o mais importante, e também o mais desafiador, é a reação chinesa. E não é só a reação chinesa. The Chinese reaction. And it's not the Chinese reaction. Is how the Chinese have been playing. É assim que os chineses têm jogado o jogo, o que eu coloquei no título da minha coluna, como o Irã e a China conquistaram o tabuleiro de xadrez. E é bonito de ver agora. Então, sabe, volte alguns anos. A China estava construindo o que eles nunca admitem abertamente, porque sabem como isso será interpretado em Washington, uma reformulação do sistema internacional. O sistema das relações internacionais em benefício da China, em benefício do Sul global. Então, eles começaram a criar organizações multilaterais. Seus principais incentivos estavam voltados para o BRICS e a OCS, para tornar o BRICS e a OCS muito mais relevantes, certo? Eles continuaram expandindo a iniciativa do Cinturão e Rota, as novas rotas da seda. Eles turbinaram sua diplomacia. They turbocharged their diplomacy. Their diplomacy now is much more active. A diplomacia deles agora é muito mais ativa e proativa do que antes, quando era basicamente passiva e reativa. Não mais. E claro, eles estão trabalhando muito de perto, especialmente com a Rússia, para organizar um sistema alternativo de liquidação de pagamentos, dentro e fora dos BRICS. O CIPS, o Sistema Internacional de Pagamentos da China, já está sendo usado pelo Irã para pagar o que compra da China, e pela China para pagar ao Irã em yuans pela energia que compra do Irã. O CIPS agora, se não me engano, já conta com mais de 150 nações. Talvez ainda não membros diretos, mas estão chegando lá. Eles vão começar a usar o CIPS mais cedo ou mais tarde. Então nem precisam dos BRICS para isso. Rather than later. So they don't even need BRICS for that. If BRICS, because of the internal contradictions of BRICS, Se o BRICS, por causa de suas contradições internas, não conseguir, especialmente neste ano, quando o governo indiano, que eu chamaria de governo traidor, está sediando a cúpula do BRICS em Nova Delhi. Se eles não conseguirem chegar a um acordo sobre um sistema de pagamento alternativo, ou sobre qual mecanismo todos concordam, então a China já está avançando com os CIPS. Cada vez mais países do Sul global começarão a liquidar seu comércio com a China por meio dos CIPS.
A China vem construindo esse sistema especialmente desde que Xi Jinping chegou ao poder em 2012. A nova Rota da Seda, a iniciativa do Cinturão e Rota, foi lançada em 2013, apenas um ano depois de Xi assumir o cargo, e então começou a ganhar velocidade muito, muito rapidamente. Agora, o Irã, e isso é algo que nunca teremos confirmação oficial, nem em Teherã, nem em Pequim. Mas é óbvio que eles discutem isso no mais alto nível. Obvious that they discuss this at the highest level. It's obvious. It's part of their strategic partnership. É óbvio, faz parte da parceria estratégica deles. O Irã oferece à China, de bandeja, o único movimento capaz de virar o petrodólar de cabeça para baixo. Não veio da China, não veio dos BRICS, não veio de um sistema de pagamento alternativo. Veio de um país em guerra, atacado pelo chamado exército mais poderoso do planeta, lutando para sobreviver. E ainda assim, em meio à guerra, eles apresentaram um movimento definitivo, algo que as pessoas nos estados, com o mínimo de discernimento, sabiam que aconteceria. Acho que já te disse, e em muitos outros podcasts, que isso era algo que muitos de nós discutíamos em 2017, 2018, 2019, muitos anos atrás, até antes da Covid. O que aconteceria se o Estreito de Hormuz fosse bloqueado? What would happen if the Strait of Hormuz is blocked? And that comes back to those Goldman Sachs projections that E isso remete àquelas projeções do Goldman Sachs de que o petróleo poderia chegar, não a 100, nem a 150, o que poderia acontecer nos próximos dias, nem a 200, o que poderia acontecer nas próximas 2 semanas, mas a 700. E então viria o colapso total da economia global. Já estamos nesse caminho. Então o Irã faz um movimento que certamente foi discutido com a China, porque não se pode esquecer que quando o Irã fez esse movimento, já havia fechado um acordo com a China, autorizando a livre passagem de qualquer petroleiro que entregasse energia à China. E com esse único movimento, todo o esquema Ponzi poderia desmoronar. É por isso que, mais uma vez, decidi escrever uma primeira coluna curta, apenas para dar aos leitores uma ideia de como tudo isso é incrivelmente transformador. mind-bogglingly game-changing this whole thing is. And it takes one single move, and it doesn't take a nuclear bomb. E basta um único movimento. E não é preciso uma bomba nuclear, não é preciso mísseis balísticos, no meio de uma guerra, o que explica o desespero absoluto dos americanos agora. Porque isso é algo que eles nem sequer podem reverter, Nima. Eles não podem enviar uma força de ataque para Hormuz. Seriam dizimados se o fizessem. Todo mundo sabe disso. A costa sul do Golfo Pérsico, a costa iraniana, está repleta de mísseis antinavio, de incontáveis drones, de minas que ainda nem foram instaladas, daqueles barcos velozes que podem causar estragos em qualquer petroleiro. É isso. Eles têm inúmeras maneiras de bloquear a passagem pelo Estreito de Hormuz. Então é disso que se trata. Passage in the Strait of Hormuz. So that's what it takes. You choose your choke point, you strangle it, and that's it. Você escolhe seu ponto de estrangulamento, o aperta, e é isso. Você tem um império, assim, pendurado por um fio. E é aí que estamos agora. É imensamente impressionante. E claro, podemos dizer que isso é a culminação de como a China vem jogando o jogo, vem manipulando o tabuleiro de xadrez o tempo todo. É por isso que fiz uma analogia com o Go, o Weiqi, o jogo de Go. Quando você controla o tabuleiro, o jogo se desenrola sozinho. A China já estava controlando o tabuleiro de xadrez. Esse último movimento iraniano, mesmo que não tenha sido previsto antes, era algo que os chineses já haviam considerado estrategicamente. Se isso acontecer, como podemos lucrar com isso? Bem, você conquista o tabuleiro e o jogo chega a esse ponto específico. So the chessboard would arrive at this particular juncture. You can corner the empire, you can surround your enemy. Você pode encurralar o império, pode cercar seu inimigo com apenas um movimento. E é por isso que isso é, de forma análoga e metafórica, belo, porque é uma mistura de xadrez, que os iranianos jogam melhor do que quase qualquer um, e Go. É uma mistura de xadrez e Go. Absolutamente fascinante. E agora o império está por um fio, em total desespero. E as pessoas que previram isso, elas não têm voz no governo. Você pode perguntar a muitos analistas do Goldman Sachs. Eles sabiam que isso estava por vir. Pode perguntar, por exemplo, nós estávamos em contato com Zoltan Pozsar quando ele era o principal analista do Credit Suisse.
Zoltan escreveu sobre isso em detalhe, sabe? Mas não tarde demais. You know, but now it's too late. Pepe, acho que se Donald Trump estivesse governando o Irã, ele faria todos os países pagarem a ele antes de deixá-los passar pelo Estreito de Hormuz. Yes, exactly. Sim, exatamente. E os iranianos não estão pedindo dinheiro. Não, eles estão dizendo tudo bem, vem até nós, vamos conversar. Se acharmos que está tudo certo, você pode ir. Não precisa nos pagar nada. É uma cabine de pedágio invisível. Uma cabine de pedágio onde você não precisa inserir seu cartão de crédito em uma máquina para pegar um bilhete e passar. Não, você precisa conversar com o dono. No, you need to talk to the owner. A outra medida, que poderia ser, você sabe, uma espécie de facilitador para o Petro-Yuan, seria o Irã pedir a todos esses países que vendessem seu petróleo e gás em Petro-Yuan, em Yuan, e então usassem os CIPs em vez do SWIFT. Esta é a próxima etapa. This is the next stage. Yeah, this is the next stage, Nima, and this is something that the Chinese Sim, esta é a próxima etapa, Nima. E isso é algo que os chineses podem, com sua habitual finesse, muito sofisticada, sugerir às pessoas, especialmente às petromonarquias do CCG. Claro, os chineses já disseram isso à Arábia Saudita. Disseram que mais cedo ou mais tarde, tudo que comprarmos de vocês será em Petro-Yuan. Os sauditas não podiam fazer isso antes, porque obviamente teriam sido literalmente invadidos pelos americanos em 24 horas, e todo o dinheiro deles, que está em Londres e Nova York, teria sido confiscado. Mas de agora em diante, tudo pode acontecer. E esse é um dos grandes sés pela frente. That's one of the major ifs ahead. All these American bases totally destroyed in the Todas essas bases americanas totalmente destruídas na Ásia Ocidental, elas não serão reconstruídas, provavelmente. Então isso significa que não haverá mais império de bases na Ásia Ocidental. O CCG vai precisar de um novo guarda-chuva de segurança. Especialmente porque, se eles tiverem um pouco de juízo e olharem para o que o guarda-chuva americano fez por eles agora, se tiverem juízo, estão aprendendo a lição. E quem vai fornecer esse guarda-chuva no futuro? Apenas 2 candidatos, Rússia e China. Aí está, mais uma vez. Mas isso ainda está muito distante de onde estamos no momento. Estamos na fase número 1, que é o possível começo do fim do petrodólar. E isso por si só já é enorme. and that already in itself is enormous. I think the move in Ukraine is Acho que a movimentação na Ucrânia ainda está em processo de aperfeiçoamento, com o conflito que ocorre lá. E na Ásia Ocidental, de alguma forma, todos esses estados árabes estão se perguntando: qual é o sentido de ter bases dos Estados Unidos em nossos países se elas não estão nos proporcionando segurança? Então, quem é capaz de fazer isso? E os generais iranianos, eles estão dizendo que não importa o que aconteça com essa guerra contra o Irã, eles não vão aceitar nenhuma base dos Estados Unidos nesses países. Não vejo, Pepe, os Estados Unidos ganhando nada com o passar do tempo. Qual seria o sentido de voltar para a Arábia Saudita? Qual é o ganho? Qual é o benefício para a Arábia Saudita? O que eles vão fazer pela Arábia Saudita? Essas são as perguntas que estão agora na mente dos líderes desses países. Então, quem vai substituir os Estados Unidos? who's going to replace the United States? Or maybe we have Assuming they have a plan, Nima. Supondo que eles tenham um plano, Nima, a maioria não tem. Não se esqueça, são gangsters implacáveis, a maioria deles. Uma única família, governando uma nação inteira. Nações artificiais, a maioria delas. MBS, e isso é muito difícil de confirmar, mas de acordo com muitas de nossas fontes que têm acesso à Casa de Saud, ele ainda está aliado aos americanos. Isso significa contra o Irã. Não há evidências de que ele esteja sequer tentando desempenhar um papel de mediador. Então alguns deles simplesmente não têm cérebro algum. E não espere nada realmente inteligente vindo de MBZ e dos Emirados, sabe? Ele basicamente estava sentado sobre uma gigantesca máquina de lavagem de dinheiro e um golpe monumental, claro, beneficiando os americanos. Ele não tem um plano B.
E agora o modelo de negócios dele para Dubai, especificamente, está morto. And now his business model for Dubai specifically is dead. And it may be in Abu Dhabi as well. If the Iranians E pode decide, ser em Abu Dhabi também. let's rid Se os iranianos decidirem que é isso, vamos eliminar a produção de petróleo de Abu Dhabi do mapa, é algo que eles poderiam fazer a qualquer momento. Então não deveríamos confiar nessas pessoas. Talvez nos cataris, porque os cataris são... Bem, eu tive algumas interações com eles, e alguns deles, mesmo estando completamente doutrinados pelas elites anglo-americanas, especialmente as elites anglo, e alguns pelas antigas elites francesas, podem perceber que, ok, chega, vamos fazer algo diferente. Pelo menos, ser bons vizinhos do Irã. okay, that's it. Let's do E eles vão investir seu dinheiro. O Catar já está fazendo isso. Eles estão investindo a maior parte de seus fundos na Europa. their money in Qatar is already doing that. They're investing most of their funds in Europe. So it's different. Bahrain is dead. Então é diferente. O Bahrein está acabado. Bahrain now is O Bahrein não conta para nada. in front of our eyes. O Bahrein está desmoronando bem diante dos nossos olhos, certo? There will be a major Então vai haver uma grande reorganização do CCG. Ainda não sabemos onde, mas é óbvio que qualquer pessoa que pense por 2 segundos sobre o que aconteceu vai perceber que o guarda-chuva de proteção americano está morto e provavelmente não vai voltar. E isso, mais uma vez, voltando ao nosso tema principal, era o outro lado do petrodólar. O outro lado do petrodólar era nós, o exército mais poderoso da história das galáxias de Star Wars, vamos proteger vocês. Basicamente, o CCG estava comprando proteção dos americanos. Olha o que está acontecendo agora. The Americas, look what is happening now. Pepe, aqui tio secretário de Energia dos Estados Unidos disse sobre o Estreito de Hormuz. Oh my God, this Meu Deus, esse cara é um completo idiota. Meu Deus. Por favor, toca isso. Por favor. Desculpa. sorry. Há um grande debate sobre se você estava preparado para o que está acontecendo no Estreito de Hormuz. Se você estava preparado, então, por que o Estreito de Hormuz está efetivamente fechado agora? Closed right now. Porque fica bem perto da costa iraniana. O mundo está amplamente abastecido com petróleo e energia. Sabíamos que haveria uma interrupção de curto prazo no fluxo de energia. E ouvir Chuck Schumer dizer que não sabíamos disso, isso só mostra o quão tolo é. Dizer coisas que tentam minar os Estados Unidos, em meio a um conflito que muda o mundo, simplesmente me deixa perplexo. Mas essa missão foi cuidadosamente planejada, foi executada de forma excelente. Do outro lado, estaremos em uma situação muito melhor. O maior impulsionador do terrorismo no mundo, a maior ameaça ao suprimento global de energia, será neutralizado. Sim, teremos interrupções até chegar lá, mas estaremos em uma situação muito melhor num futuro não muito distante. Senhor secretário, vamos falar sobre a Rússia. O Departamento do Tesouro está suspendendo temporariamente as sanções sobre Tash. Sem comentários, Nima. Ele é um imbecil. É inútil. Sabe, ele deixa clara a própria estupidez. Então não precisamos comentar sobre isso. So we don't need to comment on that. Sim, mas a questão mais importante, Pepe, seria sobre a Rússia. Como o conflito na Ucrânia difere do conflito com o Irã. Essas duas guerras acontecendo ao mesmo tempo, a combinação de ambas, estão de alguma forma remodelando a estratégia russa. Como você vê a Rússia e a maneira como ela enxerga o conflito na Ásia Ocidental? Let's wait. It's too early to tell. Vamos esperar. Ainda é cedo para dizer. Se eu estiver de volta à Rússia no próximo mês, e espero que sim, poderei perguntar isso pessoalmente a muitas pessoas importantes. Mas não consigo imaginar, pelos ecos que estou recebendo, que não haja muito desconforto nos círculos de tomada de decisão em Moscou sobre toda essa situação. Claro que, ao mesmo tempo, eles sabem que esta é a mesma guerra. Aliás, não são duas guerras diferentes. É a mesma guerra. A mesma guerra contra a Rússia e contra o Irã. Não por acaso, esses são dois dos maiores riscos existenciais para o Império, de acordo com a própria estratégia de segurança nacional deles, mesmo que tenham tentado suavizar um pouco isso na última redação.
2 dos principais países dos BRICS, interligados, e 2 dos maiores defensores de um novo sistema de relações internacionais. Então é uma guerra contra 2 dos principais países dos BRICS. Na verdade, 3, porque também é contra a China. Portanto, isto é de fato uma guerra quente contra os BRICS. Pensávamos que levaria muito tempo para que esta fase da guerra híbrida se tornasse uma guerra aberta, mas isso aconteceu num piscar de olhos. As pessoas em posições de poder em Moscou sabem disso muito bem. Há um debate muito sério sobre o que fazer com a Ucrânia agora. Muitas pessoas bem posicionadas, inclusive dentro do aparato de inteligência, estão dizendo: chega, vamos direto à cabeça da serpente. Já demorou demais. Vamos acabar com esta guerra agora. Mas essa não é a estratégia do presidente Putin. Então, o mínimo que podemos esperar é um debate sério nos mais altos níveis, no nível do Conselho de Segurança da Rússia. Vamos mudar nossa estratégia agora? Vamos continuar fazendo o que estamos fazendo, mas de forma mais enérgica? Vamos lançar uma superofensiva e encerrar isso antes do fim do ano? Ou, como alguns mais bem informados, patrióticos, sérios, mas já exasperados estão dizendo: não, chega, vamos encerrar isso agora. Então veja, o debate está em andamento. Espero conseguir mais informações de dentro no próximo mês. Isso significa que eles acham que as negociações com Steve Witkoff e George Kushner não estão indo a lugar nenhum? Ninguém acredita nessas negociações, Nima, especialmente agora. Os mesmos 2, Tweedledee e Tweedledum, estavam negociando com os iranianos e vimos o que aconteceu. Os mesmos 2. Jared Kushner não conseguiria negociar nem a compra de um cachorro-quente na Quinta Avenida em Nova York e agora está se passando por um maldito diplomata. Witkoff está um pouco mais preparado, mas ainda assim, vamos lá, ele é um novato. Ele não entende como a diplomacia funciona. E está lidando com o melhor corpo diplomático do planeta, os russos, sem falar no líder mais bem preparado do mundo, Vladimir Putin. É patético. Então, obviamente, como os russos são tão educados, tão respeitosos das normas e processos diplomáticos, eles fingem acompanhar. Mas agora é diferente. Se eles estão interessados em encontrar uma solução real para seus problemas, o problema da Ucrânia, digamos assim, vão ter que mudar de estratégia. Caso contrário, essa guerra pode continuar não apenas por mais um ano, mas por 2, 3, até 4 anos. É óbvio que a posição europeia não vai mudar, mesmo que não tenham dinheiro para pagar pela guerra. Mesmo que Trump, neo-Calígula, neo-Crasso, seja lá o que for, decida abandoná-los, o que não vai acontecer. Os Estados Unidos ainda estarão liderando por trás. Mas a OTAN é a mesma coisa. Os exércitos da OTAN são uma piada comparados a um exército experiente em combate como o que os russos têm agora. Ainda assim, eles insistem que a guerra vai continuar e que vão se rearmar, porque haverá uma guerra contra a Rússia até 2030, de acordo com documentos internos da OTAN. A loucura não desapareceu por causa da guerra contra o Irã. The madness did not disappear because of the war on Iran. Acho que, antes de encerrarmos, Pepe, outro aspecto do conflito ou da guerra seria se os Houthis ou os Iemenitas decidissem fechar o Bab el-Mandeb, o Mar Vermelho. Isso teria uma influência enorme, enorme. Você acha que isso pode acontecer em breve? Sim, é bem possível. Nossos contatos em Sanaa dizem que há alguns ecos. Eles não estão dizendo isso explicitamente, apenas que está sendo considerado. Eles podem decidir entrar na guerra lado a lado com o Irã. E claro, a primeira coisa que fariam seria fechar o Bab el-Mandeb e, por extensão, o Mar Vermelho. Então é isso. Eles podem fazer isso. Se isso acontecer em termos de economia global, é enorme. Estamos falando de caos, mega caos. E eles podem fazer isso. E, claro, se forem atacados por Israel, então tudo muda. Eles irão até o fim. Nosso amigo Larry, isso é incrível. Irmão Pepe. Our friend Larry, this is amazing.
Brother Pepe. Hey, man. Eis, You've been doing good. Que tal, cara? Aguando firme, Aguantando. aguentando firme. Aguentar. segurando firme. Maravilhoso. Adoro esse sotaque argentino. É maravilhoso, é espanhol com sotaque italiano, certo? Okay. It's beautiful. So, Isso é lindo. Antes de eu ir embora, Larry, posso te fazer uma pergunta? Claro, talvez para começar sua próxima hora. Me dê a sua, como posso dizer, interpretação estilo Cheech Chong da armada de Trump indo libertar o Estreito de Hormuz. Trump armada going to liberate the Strait of Hormuz. well, he's still looking for it, you know. Come on, everybody. Bem, let's get ele ainda está procurando por isso. Sabe, vamos lá, pessoal. Vamos pegá-lo, vamos acusá-lo. Ele olha para trás. Não há ninguém lá. Não há ninguém. Eu estou assistindo. Se as pessoas não estivessem morrendo e se não houvesse tanta destruição sendo causada, isso seria hilário. Seria como um esquete do Monty Python sob efeito de cocaína, totalmente bagunçado e insano. E eles continuam pulando de uma narrativa para outra, mentindo o tempo todo. Por exemplo, disseram que aqueles dois KC-135 colidiram e que um avião caiu. Não, isso não aconteceu, ele foi abatido. Quero dizer, eu tenho isso confirmado. Ele foi abatido. Eles estão praticamente sem mísseis THAAD e Patriot 3, os PAC-3. effectively out now of THAAD missiles and Patriot 3, the PAC-3s. They're out, depleted. And Eles estão acabados, esgotados, e ninguém parece entender isso. Quero dizer, é uma mentira atrás da outra sendo empurrada nessa narrativa, e eles ainda estão esperando que o Irã se renda. Nós os temos exatamente onde queremos. E o Irã responde, certo, vocês começaram isso, nós vamos terminar. O fato é que, pelo que parece, a CIA tentou informar Trump sobre o perigo de fechar o Estreito de Hormuz. Então a boa notícia é que a CIA estava fazendo seu trabalho. Mas, como é típico em tantas dessas situações, o presidente decide, eu sei o que é melhor, e ignora as informações. Momento em que a comunidade de inteligência começa a vazar, dizendo, nós avisamos, ele simplesmente ignorou. Então, sinceramente, não vejo como Trump sai dessa. just ignored it. So I don't see how Trump gets out of this, frankly. Well, the CIA is covering their ass. Bem, a CIA está cobrindo o próprio rabo agora. É isso que eles fazem, certo? Eles obviamente contaram para ele. E as pessoas com QI acima de 10 no Pentágono também sabem disso, porque já simularam essa situação antes. Yeah, you see when leaks, the Wall Street Journal put out É. an article. Veja, quando há vazamentos, o Wall Street Journal publicou um artigo bem detalhado sobre como Trump foi alertado sobre isso e sobre aquilo. Então, sempre que você vê algo assim, é porque, bem, o jogo em Washington funciona assim. Se a política está indo bem e todos concordam com ela, não há vazamentos. Ou só há vazamentos que colocam o governo na melhor luz possível. Mas quando as coisas começam a desandar, aí é cada um por si, cada homem e mulher por si. E então começam a vazar informações e divulgar o que realmente está acontecendo. E o Trump pode se esforçar o quanto quiser para encobrir isso, mas ele não consegue. Try to cover that up, but he can't do it. Muito obrigado, Larry. That's him, Brother, Obrigado, Pepe. Obrigado, Nima. Obrigado, Larry. Obrigado ao nosso público. E agora o Larry vai me chutar. Valeu. Tchau. Certo, meu amigo. all right, my friend. Bye. See you soon, Pepe. Yes. Tchau. Até logo, Pepe. Como vai tudo, Larry? How's everything, Larry? You call that a shirt? Você chama isso de camiseta curta? Vamos lá. Eu devia mandar você levantar agora mesmo e trocar de camisa. Você tá aí pensando, meu Deus, o Johnson tá agindo como meu pai, e um pai bravo ainda por cima. Não, não, não. Tudo bem, eu volto na sexta-feira, tá muito bonito. Tenho certeza de que você está com suas roupas acadêmicas. I'm sure you've got your academic clothes on. Yeah, because the class. Sim, porque as aulas estão apenas começando. E eu tenho que ir para o... Larry, deixa eu começar. Já que você mencionou o caso da CIA, parece que a CIA está preparando algo contra o Tucker Carlson e quer ir atrás dele. Aqui está o que o Tucker Carlson disse. Quero entender a sua opinião sobre isso. Understand what is your take on that? Ele está preparando algum tipo de denúncia criminal contra mim, um relatório de crime para o Departamento de Justiça,
com base em um suposto crime que eu teria cometido. Qual seria esse crime? Bem, conversar com pessoas no Irã antes da guerra. Eles leram minhas mensagens. Então, o crime em questão aparentemente seria algo relacionado à lei de agentes estrangeiros ou algo do tipo. Agir como agente de uma potência estrangeira. Não espero que isso vá adiante. Não estou muito preocupado com um processo criminal contra mim por vários motivos. Primeiro, não sou agente de nenhuma potência estrangeira. Diferente de muitas pessoas que comentam sobre política dos Estados Unidos e assuntos globais, eu tenho apenas uma lealdade, e ela é aos Estados Unidos. Larry, o que você acha do que o Tucker Carlson está dizendo? Pode ser um caso sério, e ele veio a público falar sobre isso. Sim, não é um caso sério. Não há base legal para isso. Você só é obrigado a se registrar como agente estrangeiro se estiver agindo em nome de um governo estrangeiro. Se eles estiverem te pagando e te orientando, dizendo, diga isso, faça aquilo. Sabe ou não? O Tucker e eu não somos de forma alguma grandes amigos ou sequer conhecidos próximos. Trocamos mensagens ao longo dos anos e ele me ligou algumas vezes para pedir entrevistas sobre certos assuntos. Quer dizer, dá para voltar, meu Deus, 23 anos atrás. Não, retiro o que disse. 25 anos atrás eu participei do Crossfire com ele. Ele tinha uns 30 anos na época. Mas, sinceramente, o fato de ele ter ouvido isso de amigos, na agência ou em algum lugar do governo Trump é apenas um sinal de desespero. E sabe, eu consigo entender o Ratcliffe fazendo isso, porque o Ratcliffe é apenas uma ferramenta de Israel. E sabe, não podemos descartar a possibilidade de que ele venha atrás de pessoas como eu, Ray McGovern, Doug McGregor e Danny Davis. Eles vão tentar intimidar. Eles não fariam isso se estivessem vencendo. Se a guerra estivesse indo muito bem e eles estivessem triunfando, como afirmam, não estariam fazendo isso. Então este é apenas mais um ato de um governo desesperado. Mas felizmente o Tucker tem muito dinheiro, pode contratar os advogados que precisa, e isso será um desastre de relações públicas para o governo Trump. Larry, os outros boatos, vamos começar por eles. O outro é sobre Netanyahu e a alegação de que 2 vídeos recentes dele foram criados por IA. Certo. E o que você pode dizer sobre a situação com Netanyahu e o caso dele? Porque ele não está realmente participando disso, sabe? Dessa... Ele normalmente participa das reuniões de segurança, mas não participou de uma delas. Então não vimos... Bem, não sei se houve outra que tenha sido televisionada. Sabe, eu vejo isso apenas como uma distração, porque não está afetando a condução da guerra contra o Irã. Então não sei quem está divulgando isso. É uma daquelas coisas brilhantes que um mágico usa para desviar a atenção, e acho que isso pode fazer parte, apenas para desviar do fato de que a guerra não está indo bem para Israel e para os Estados Unidos, apesar de suas alegações de que estão destruindo a marinha iraniana. Despite their claims that, they're wiping out the Iranian Navy. Just as a side note on that, I heard Carolyn Levin. Só como uma observação sobre isso, ouvi Carolyn Levin dizer, sim, nós destruímos 100 navios. Então eu voltei e pensei, quantos? Sabe, o CIA Fact Book, que eu acabei de descobrir que pararam de publicar em 2026, mas o último foi em 2025, listava o tamanho total da marinha iraniana. Ou seja, navios que realmente flutuam sobre a água, sem incluir submarinos e afins, em cerca de 80. Então eles destruíram 190 navios a mais do que o que esse Kurgenstein Western, o que não é apenas o exagero, o discurso to be at strength. Donald Trump diz que a maioria dos barcos kamikaze foi destruída pelos Estados Unidos. Veja o que ele disse. O Irã tem divulgado fotos mostrando os barcos kamikaze. Esses barcos kamikaze não existem, são falsos.
E dá quase para perceber isso só de olhar para as imagens, porque se existissem, nós os teríamos atingido, assim como atingimos outros barcos por toda parte. Mas eles não existem. Na verdade, algumas pessoas perguntam onde estão os barcos. Por que ninguém viu os barcos? Sabe por quê? Porque é gerado por IA. E aqui está o vídeo que recebemos do Irã sobre os barcos. And here is the video we've got from Iran about the boats. É a primeira vez que eles estão mostrando esse túnel. Acho que esses são chamados de bogamers. Yeah, this is for the first time they're showing this, tunnel with. Yeah. I think those are called bog hammers. And, how come Por que Donald Trump acha que tudo se resume a IA quando se trata do povo iraniano indo às ruas? É a IA. It's AI. Well, if it's AI, then great. Send our ships in there. They don't have. Olha, se for IA, então ótimo. Mandem nossos navios para lá. Eles não têm nada com que se preocupar. O Irã foi 100% destruído, certo? Então do que estão esperando? O Irã está 100% destruído. Eles perderam. Não tem barcos, não tem submersíveis, não tem torpedos. Abram o Estreito de Hormuz. Quer dizer, se esse fosse o caso, isso só reforçaria que ele está mentindo, porque o Estreito de Hormuz não está aberto para o tráfego marítimo normal. E o Irã ainda tem capacidade de bloqueá-lo. E veja, eles não colocaram todos aqueles pequenos barcos de ataque lá fora só para serem filmados e vistos na água. Eles os mantiveram em locais seguros e eles sairão quando for necessário, se for necessário. Neste momento, acho que o Irã está se saindo muito bem em interromper o tráfego marítimo que sai do Golfo Pérsico. Tudo que eles precisam fazer é chamar o blefe do Trump. Ótimo. Então, do que estão esperando? Vocês não têm nada a temer, certo? Quer dizer, se ele diz que isso não existe, então o que diabos estão esperando? E aí ele diz, por que vocês estão pedindo tudo isso? Ei, China, Inglaterra, França, vamos lá, todo mundo junto, faremos uma flotilha, abriremos aquele estreito. Bem, eu achei que você tinha dito que tudo tinha sido destruído. Quer dizer, sabe, eu não consigo acompanhar tudo isso. Vou ter que arranjar um daqueles colares cervicais, sabe? Aqueles que você usa quando sofre um acidente de carro e tem torcicolo. Tenho que arranjar um desses porque não consigo acompanhar. Esse vai e vem. Meu pescoço está doendo. Larry, o governo Trump, sabe, outro dia ele estava falando sobre a genética dos iranianos, dizendo que eles não são como nós, que são diferentes. Você quer dizer que humanos, inteligentes, honrados, pessoas decentes, ao contrário do que ser Trump? Desculpe. Porque eles veem, me parece que ele sente o mesmo que Netanyahu sente em relação aos palestinos. Eles veem todas essas pessoas como Amaleque, não as veem como humanas. Qual é a base desse tipo de mentalidade? Porque essas pessoas são muito mais do que isso. Sabe, se você decide, com base nesse tipo de ideologia, que precisa lutar, que precisa ir à guerra, que precisa destruir esses países, porque eles não vão obedecer. Bem, porque Donald Trump, vamos colocar assim, o que a mídia iraniana e a maioria dos oficiais iranianos sentem agora em relação aos Estados Unidos e a sua estratégia em relação ao Irã, por exemplo, é que eles dizem que os Estados Unidos querem que sejamos escravos ou que sejamos destruídos. Bem, veja, sempre que os Estados Unidos entram em guerra, a primeira coisa que precisam fazer é desumanizar o inimigo. Porque se você os encara como seres humanos como você, certamente é difícil matá-los. Enquanto você conseguir convencer as pessoas de que eles são baratas, como na Primeira Guerra Mundial, o Han, na Segunda Guerra Mundial, o Jap,
os slopes, os olhos puxados, os macacos amarelos, não é exatamente o que se chamaria de humanizá-los. Os Krauts, para os alemães. E você pode voltar e assistir até mesmo aos desenhos animados que foram lançados nos anos 40 pela Warner Brothers com o Pernalonga. Eles retratavam os japoneses com dentes grandes e olhos puxados, faziam-nos parecer macacos, desumanizavam-nos, e assim era mais fácil matá-los. É disso que se trata. Porque se você os mostra como eles realmente são, e é por isso que o Departamento de Estado está irritado com a CNN por ter ido ao Irã e mostrado os iranianos como eles são, quer dizer que eles não estão por aí espancando mulheres por não usarem hijab? Quer dizer que eles realmente têm filhos que riem, sorriem e brincam juntos? Isso não pode. Isso os humanizaria. Então, infelizmente, esse tem sido o método de operação dos Estados Unidos há muito tempo. Larry, Donald Trump estava tentando forçar pelo menos uma ação política em conjunto com países europeus ou da OTAN. Ele também tentou envolver a China no conflito, dizendo: venham aqui e nos ajudem a abrir o Estreito de Hormuz. E o governo alemão perguntou: o que mais podemos oferecer? O que mais podemos levar para a guerra? Porque não parece que eles sejam muito capazes de mudar o campo de batalha. Então, Donald Trump estava buscando uma ação política, uma ação militar ou uma combinação das duas. Qual seria a sua compreensão sobre o que ele estava pedindo? Você quer dizer o Trump? Donald Trump. Me ajuda. Me ajuda a sair dessa confusão. Sabe, eu queria que a gente pudesse colocar uma trilha musical por baixo dessas coisas diferentes que o Donald Trump fala. Tipo, nessa aqui eu usaria os Beach Boys. Algo como me ajuda, China, me ajuda, China. Sabe? Me ajuda, China. Por favor, a passar pelo Estreito de Hormuz. Essa seria a letra, certo? Os chineses estão lá pensando o que há com esse cara, porque se você derrotou o Irã 100% destruído, não, 120% broad, desetado. It's in Baxley. Iran by 100% destroyed. 100%. No. 120% destroyed. Defeated. Why do you need us? I mean, you've defeated them, so why do you need all of us? Quer dizer, você os derrotou, então por que precisa de todos nós? Devia ser moleza. Vá em frente, envie suas tropas para lá, mande seus navios. Vá em frente. E eles não estão fazendo isso porque os comandantes militares percebem que seria uma missão suicida. Não. Estamos recuando. Sabe, o Donald Trump ainda acha que está fazendo o programa de TV O Aprendiz. É tudo encenado, como quando ele atacou a ilha de Karg. Ele devastou a ilha de Karg. Ele deixou todas as instalações de petróleo, o terminal de petróleo, intactos. No dia seguinte, segundo relatos, o Irã ainda estava exportando petróleo da ilha de Karg. Segundo dizem, ele bombardeou uma pista de pouso e talvez alguns, não sei se eram radares ou o quê, mas, seja o que for que ele tenha feito, não mudou em nada o quadro estratégico ou tático. E então você dá um passo para trás e percebe que há uma razão pela qual os Estados Unidos até restringiram Israel. Não atacar os terminais de petróleo no Irã. Porque se fizermos isso, o Irã vai destruir todos os terminais de petróleo na Arábia Saudita, no Catar, no Kuwait, em Dubai, quem quer que tenha terminais e esteja bombeando petróleo. Os do Iraque também desapareceriam. Então, não se trata apenas de 20% das necessidades diárias de petróleo do mundo deixarem de ser exportadas do Golfo. Perderíamos 20% da capacidade mundial. Ponto final. Isso seria retirado de circulação. E aí estaríamos diante de anos de escassez, o que teria um impacto direto no crescimento econômico. É por isso que o governo Trump, mesmo com toda essa loucura, não lhes deu sinal verde para isso. O que acho fascinante é, mais uma vez, o que chamarei de convicção religiosa do Irã quando se trata de retaliação. Quando eles prometeram,
Vocês atingem nosso petróleo, nós atingiremos o de vocês. Vocês atacam nossos portos, nós atacaremos os de vocês. No entanto, houve uma área em que eles não agiram, e um dos meus leitores me chamou a atenção para isso, e eu gostaria que você verificasse se acha que é verdade. Que foi quando a usina de desalinização foi atingida no Irã. Agora, é verdade que isso afeta cerca de 8% da capacidade do Irã de produzir água potável. O Irã não retaliou da mesma forma contra os árabes do Golfo, porque fazê-lo significaria que muitos desses países enfrentariam um colapso completo de seus sistemas de água potável. Isso poderia realmente ter causado a morte de centenas de milhares, se não milhões de pessoas. E um leitor me lembrou do legado do Imam Hussein, quando ele lutou contra o exército sunita, uma força de cerca de 3.000 homens, enquanto ele tinha apenas 70 seguidores. Eles foram privados de água por 3 dias e morreram naquela guerra. Essa é a base, por assim dizer, da visão xiita do mundo. E eles não vão fazer isso com outros árabes. Eles não vão fazer isso com outros muçulmanos. Eles não vão fazer isso. Eles reconhecem que não vão fazer aos outros o que foi feito a eles. E eu pensei, isso é algo bastante profundo. Você acha que essa é uma interpretação justa? Pretty profound. You think that's a fair interpretation? It is. Yeah. É sim. Isso é enorme. Essa é a base da fé xiita, Larry. E não é apenas algo de que eles falam todo ano. É algo muito importante para os muçulmanos xiitas. It's huge when it comes to the Shia Muslim. Yeah. Well, and we've seen, Sim. Bem, vimos que os Estados Unidos dedicam um enorme esforço para tentar demonizar os muçulmanos xiitas. Mas quando voltamos e olhamos para a história do Irã desde a Revolução Islâmica, o islamismo xiita não incentivou homens-bomba, muito pelo contrário. Foi durante o período sobre o qual falamos na sexta-feira, durante a guerra Irã-Iraque, quando o Iraque atacou o Irã, e então os Estados Unidos começaram a fornecer armas químicas ao Iraque, usadas pela primeira vez em agosto de 1983 e continuando a ser usadas cerca de 20 vezes até agosto de 1988. Durante todo esse tempo, o Irã não respondeu da mesma forma. Eles não disseram, certo, vamos produzir armas químicas e usá-las contra o Iraque. Eles não fizeram isso. E acredito que não foi por falta de capacidade científica para desenvolvê-las. Foi por causa da base moral da República Islâmica. Essa não é uma crença fabricada, é genuína, e os princípios religiosos que a sustentam são bastante fortes. E isso é algo que os Estados Unidos não compreendem. Supondo que eles sejam tão desprovidos de princípios quanto nós. Larry, você mencionou o caso dos sistemas de defesa aérea de Israel, o Domo de Ferro e o sistema Patriot. Recebemos alguns relatos de que a defesa aérea deles está enfrentando problemas porque estão ficando sem interceptores. Não, está errado. Eles não estão ficando sem, eles já ficaram sem. Está esgotado. O Times of Israel disse isso. O Times of Israel diz que eles não ficando sem interceptores. Bem, eles disseram que não estão ficando sem. Isso é mentira. Veja, é matemática básica. E sabe, você é professor de engenharia, pode ajudar o público aqui. Então, no máximo, 4.620 Patriots foram produzidos desde 2015. Maximum 4,620 Patriots were produced since 2015. It may actually have been less. Na verdade, pode ter sido menos, porque quando fiz esse cálculo, disseram que durante os primeiros 6 anos estavam sendo produzidos entre 100 e 300. Bem, eu considerei 300. Se eu tivesse considerado 100, seriam 600 em vez de 1.800. Uma diferença de 1.200. Mas ao final disso, em 31 de dezembro de 2025, that's 600 as opposed to 1,800. That's a gap of 1,200. But at the end of that, as of the end of 2025,
December 31st, 2025, there were a grand total of it at most. Foram produzidos cerca de 4.620 no total. Então vamos fazer as contas. A conta é basicamente a seguinte: há um batalhão de mísseis e cada batalhão de mísseis tem entre 4 e 6 baterias. Você pode fazer o cálculo, baterias vezes 4 ou baterias vezes 6. Depois, cada bateria pode ter 72 ou 96 mísseis PAC-3. Então, novamente, isso nos dá, no limite inferior, você poderia multiplicar um batalhão com 4 baterias e depois 4 vezes 72. Isso dá cerca de 300 mísseis PAC por batalhão, no mínimo. PAC missiles at the lowest end per battalion. And then at the upper end do not. E então, no limite superior, faça 6 vezes 96. Certo, isso define os limites superior e inferior. Quando você percebe que toda vez que dispara um míssil Patriot, ou quando há um míssil inimigo que precisa ser interceptado, é necessário disparar pelo menos 2. Agora, estou ignorando o fato de que já vimos vários vídeos em que foram disparados 4, 5 ou até 6 Patriots contra um único míssil. Mas vamos ficar com 2. Isso significa que, em circunstâncias idênticas de 1.150, até poderiam break 3.110 mísseis. With 4,620, they could only produce 3,300 or 2,310. They could defend against that many missiles. Eles poderiam se defender contra essa quantidade de mísseis. Mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos. Bem, o Irã, nos primeiros 15 dias dessa guerra, estava disparando em média cerca de 50 mísseis por dia. Mas vamos arredondar para 40 mísseis por dia. Isso dá 600 mísseis aí. Então, se um míssil Patriot nunca tivesse sido disparado em combate, haveria um total de 2.310. Mas o que sabemos é que pelo menos 1.000 foram lançados na Ucrânia. Então vamos pegar a capacidade de 2.310 e subtrair mais 500 disso. Enquanto ficamos cerca de 1.800. So that let's go from 2,000 the capability to defeat 2,300. Subtract another 500 out of that. What are we down to? That's about 1,800. And so we've just described that. E assim acabamos de descrever que eles teriam usado 1.000 em apenas uma onda. Então estão esgotados ou quase esgotados. A situação com isso é ainda pior. Eles começaram a produção em 2007 e em 1º de janeiro de 2025 tinha um total de 900. E mais uma vez, com esses você dispara 2 contra cada míssil. Então eles estão ou... And as of 2025, so January 1st, they had 900 total. And once again, with those, you fire 2 against each missile. So they're either depleted already. Já estão esgotados, ou quase esgotados. Mas certamente já não tem mais, nem os israelenses, nem os Estados Unidos, os mísseis defensivos posicionados capazes de derrubar mísseis balísticos e de cruzeiro iranianos. Isso é um fato. That's a fact. Muitas pessoas em Israel, e a mídia israelense tem noticiado isso, dizem que não estão recebendo sinais de alerta antes de um ataque. Parece haver algum tipo de falha interna na comunicação para informar as pessoas de que um míssil está a caminho, por exemplo. Mas isso tem relação com o radar? Sim, claro, isso é óbvio. Quando o Irã destruiu os radares dos Estados Unidos em toda a Arábia Saudita, Catar, Bahrein e Jordânia, alguns na base aérea Al-Mawafik al-Salt, na Jordânia, isso eliminou a capacidade de alerta antecipado. Então sim, é por isso que Israel está efetivamente cego agora. Outra coisa é que sem defesa aérea de verdade, o Irã pode simplesmente ficar à vontade e atingir qualquer alvo que quiser em Israel. Eles não precisam mais se preocupar com os sistemas de defesa aérea. E quanto mais essa guerra durar, qualquer tipo de, vou chamar de sistemas subsidiários que os israelenses tenham, também será esgotado. O conceito de defesa aérea em que o Ocidente confiava se baseava na suposição de que um país lançaria apenas 1 ou 2 mísseis. Based on an assumption that a country would only launch 1 or 2 missiles. They didn't expect about, 40, 50, 100. Eles não esperavam, sabe, 40, 50, 100.
Nos primeiros dias, 28 de fevereiro, 1º, 2 e 3 de março, o Irã estava lançando muito mais mísseis, mas eram modelos mais antigos, e faziam isso com o propósito explícito de esgotar o estoque dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não têm um suprimento ilimitado. Eles não podem produzir mísseis Patriot e THAAD em grandes quantidades da noite para o dia. O sistema não era automatizado. Foi basicamente projetado para ser construído manualmente, para que a Lockheed Martin pudesse lucrar mais com o contrato, francamente. E há algumas pessoas por aí dizendo que eu não sei do que estou falando. Bem, elas têm direito de ser estúpidas. Mas tudo o que você precisa fazer isso não é nenhum grande segredo. O Departamento de Defesa, junto com o Congresso, propõe um orçamento, e esse orçamento é financiado. Depois há itens específicos para mísseis THAAD e para PAC-3. Então você sabe qual é o custo básico e pode calcular quantos mísseis estão sendo produzidos. Não há nenhum grande segredo aqui. Isso não é informação altamente confidencial. Agora, eles realmente querem manter em sigilo qual é o inventário real, mas não dá para implantar e usar esses mísseis, como tem acontecido na Ucrânia e em Israel, e depois afirmar, sim, temos suprimentos de sobra. Não, não tem. Eles estão retirando mísseis do Comando Indo-PACOM, que antes se chamava Comando do Pacífico, o que significa que estão tirando recursos destinados a lidar com a China como uma ameaça. Larry, Donald Trump foi questionado se está pronto para declarar vitória. Ele disse que ainda não está pronto para fazer essa declaração. Então, qual é o cronograma do lado dos Estados Unidos? Quais são as suas expectativas? As próximas 3 semanas serão o auge da guerra? Por que está se transformando em uma guerra de atrito, como você mencionou? E com o passar do tempo, ontem, um funcionário iraniano, o ministro das Relações Exteriores, deu uma entrevista dizendo que o Irã não está pedindo um cessar-fogo, nem pedindo negociações. Mesmo o urânio enriquecido, que fazia parte das discussões anteriores, não está mais em pauta para ser discutido com ninguém. E aqui está a pergunta que muitas pessoas estão fazendo. Se o Irã se sente de alguma forma confortável, se eles se sentem confiantes em suas capacidades para lutar nesta guerra com o passar do tempo, e não importa quanto tempo leve, então, da parte do governo Trump, você vê algum tipo de sabedoria em qual é o objetivo final deles? Qual é a conquista? Quais são os principais objetivos desseuraxados a handstacker assim nessa hora? Eles não definiram isso muito claramente no início. Acho que estavam apostando fortemente em, vou chamar de rumores, mas nos relatos de que o general Ismail Qani, que era chefe da IRGC, na verdade, era um ativo secreto de inteligência do Mossad. Supostamente o Mossad havia convencido os Estados Unidos de que, temos esse general que é um informante colaborador. Se eliminarmos o restante da liderança, ele pode assumir o comando da IRGC e o Irã vai cair. Acho que esse era o plano. Sabe, novamente, se esses relatos forem verdadeiros, mas eu acho que são. Então, quando tudo isso desmoronou, quando você sabe, Qani foi descoberto e executado, todo o plano de mudança de regime sob a nova liderança da IRGC, supostamente cooperando com Israel e os Estados Unidos, desapareceu. O governo Trump, segundo relatos, ignorou os avisos de que o Irã era perfeitamente capaz de fechar o Estreito de Hormuz e o faria. Não tenho certeza até que ponto eles foram alertados sobre os contra-ataques do Irã ou ataques a instalações militares dos Estados Unidos, mas tenho quase certeza de que foram informados e advertidos sobre isso também. E então, simplesmente não sabemos quantos mísseis o Irã realmente tem em seu arsenal. Iran actually has in its inventory. Someone I once considered a friend was... Sabe, uma pessoa que eu antes considerava amiga disse que eu estava inventando parte dessas coisas, mas não estou.
Nós vimos as imagens das cidades de mísseis, essas cidades subterrâneas, literalmente centenas de milhas de túneis onde armas e munições são armazenadas e produzidas. E eu sustento que isso, por si só, impediu os Estados Unidos e a inteligência ocidental de obterem uma boa noção de quantos mísseis o Irã realmente possui. Tudo o que sabemos é que eles continuam atirando. Já lançaram mais de 52 ondas de mísseis, uma atrás da outra. Estão em média com cerca de 3,5 a 4 ondas de mísseis por dia. Isso não me parece alguém que está ficando sem mísseis, em primeiro lugar. Então temos o seguinte: os Estados Unidos calcularam mal nesse aspecto, e eles também não contavam com o fato de que todas as suas instalações militares no Golfo Pérsico estão sendo destruídas pouco a pouco. Então acho que as exigências do Irã serão... Bem, na verdade eles já começaram a confirmar isso. Reparações, reparo dos danos causados ao Irã, suspensão de todas as sanções e expulsão do pessoal militar dos Estados Unidos de suas bases no Golfo Pérsico. E sabe, ao mesmo tempo parece que o Irã pode estar, na verdade, fazendo um favor aos povos do sul global ao destruir Dubai, destruir os Emirados Árabes Unidos. Esse é um dos regimes mais vergonhosos do mundo atualmente, em termos da exploração econômica que impõem aos filipinos e outros asiáticos que vão aos Emirados Árabes Unidos para trabalhar como escravos. Seus passaportes são confiscados, eles são mantidos lá, vivendo em condições desumanas. E então há todas essas pessoas extremamente ricas que têm usado o lugar como um verdadeiro playground do demônio. Eles afirmam ser um país islâmico, mas não são. Violam todos os princípios do Islã. E a guerra está, na verdade, começando a forçar todas essas pessoas extremamente ricas a caírem fora, porque não é seguro. Então, de certa forma, isso está trazendo um tipo de justiça nesse sentido. Larry, parece que a parte norte de Israel está sendo, bem, basicamente destruída por mísseis e ataques vindos do Líbano. É uma combinação de forças do Irã e do Líbano. Como você vê essa frente? Porque os israelenses estão falando em enviar forças terrestres para o Líbano para combater o Hezbollah. Déjà vu outra vez. Sabe, em 2006, Israel invadiu o sul do Líbano para derrotar o Hamas, ou Hezbollah. E o Hezbollah deu uma surra neles. Israel aguentou 33 dias. Então, vamos negociar para encerrar isso. Então, fomos alimentados com essa propaganda nos últimos 2 anos de que Israel destruiu o Hezbollah. Eles detonaram os celulares, explodiram, arrancaram as mãos de crianças pequenas. Fizeram o mesmo com rádios e depois se livraram de Bashar al-Assad, instalaram um jihadista que odeia xiitas, o tal Al-Jelani, também conhecido como Al-Sharma. E sabe, o Hezbollah está acabado, certo? Errado. O Hezbollah se rearmou, se reestruturou, se reequipou. Eles ainda estão lá e estão lutando a partir de uma posição defensiva. Conseguem emboscar forças israelenses, destruir tanques, matar e ferir israelenses. Agora Israel está falando em convocar 450 mil reservistas. Isso seria mais ou menos 10% de toda a população de Israel sob as armas. That'd be 10%, roughly 10% of Israel's entire population under arms. They can't sustain. Sabe, eles não conseguem sustentar isso, porque esses reservistas, uma vez convocados, deixam de contribuir para a economia. Então veja, se forem 450, tudo bem, é 5%, não 10%, mas ainda assim é uma parte enorme da população. E eles vão perceber mais uma vez que não conseguem derrotar o Hezbollah. Ora, eles não conseguiram derrotar o Hamas, e tinham um terreno mais favorável lidando com o Hamas do que terão com o Hezbollah. E o Hezbollah elevou o nível. Agora tem foguetes melhores, foguetes e mísseis melhores. Ainda assim, continua por familiar alvos milivíris, não civis. Larry, você fala sobre os reservistas. Eles têm a mesma qualidade do que vimos na Ucrânia? Porque você deve se lembrar daqueles dias em que a Ucrânia estava ficando sem soldados.
Eles recorreram aos reservistas sem treinamento suficiente e os enviaram para o campo de batalha. Foi um moedor de carne. Bem, veja, os soldados israelenses em geral são terrivelmente muito mal treinados. Têm uma disciplina muito fraca, uma liderança péssima em todos os níveis. Então, sabe, números não equivalem à qualidade. E sabe, o problema com os israelenses é que eles são como uma gangue criminosa. Eles não são um exército moderno, nem um exército profissional em nenhum sentido. Eles realmente querem usá-los no Líbano? Ou querem usá-los tanto no Líbano quanto em Gaza? Porque ninguém está falando sobre Gaza agora. Sim, esse é o ponto. Eles estão sobrecarregados. É por isso que você precisa chamar de 450 mil. Quero dizer, eles já têm cerca de 250 mil mobilizados e mesmo assim não conseguem controlar um território de 5 milhas de largura por 25 de comprimento. Qualquer outro exército deveria conseguir lidar com isso facilmente, mas não Israel. E isso acontece porque as pessoas que estão lutando contra Israel estão, na verdade, lutando por uma causa. Elas estão lutando por sua terra, por seu direito de existir. E por mais que os israelenses, os sionistas, tentem desumanizar essas pessoas, chamando-as de Amaleque, esses combatentes não estão dispostos a desistir. Israel não pode vencer militarmente. No fim das contas, terá que negociar e concordar em tratar os palestinos com respeito e permitir que tenham seu próprio Estado. Larry, quando se trata do ataque à ilha de Karg, pelo que soubemos dos iranianos, da mídia iraniana, eles já haviam evacuado ou removido cerca de 60% do que havia lá antes do início da guerra. E desde que a guerra começou, temos visto muitos petroleiros indo até lá, carregando petróleo e, não sei, exportando para os países que recebem petróleo do Irã. Então, em relação à ilha de Karg, qual foi a estratégia? Foi algo repentino? Porque é isso que muitas pessoas estão perguntando. What was the strategy? Many people are asking that. Qual é a mesma palavra que você continua usando? Estratégia. Estratégia. Está querendo dizer que eles realmente pensaram com antecedência, que tinham um plano com objetivos? Ah, qual é, cara? De onde você tirou isso? Você está sendo generoso demais. Porque eles estavam falando sobre soldados, tropas em terra. É isso que me confunde. Não faz sentido. Você acha que foi só, como Donald Trump disse, vamos atacar de novo só por diversão? Eu não sei nem o que isso significa. Sabe, o Donald Trump me lembra um orangotango em um zoológico. Se você já foi a um zoológico e viu os macacos, eles defecam e depois começam a jogar as fezes nas pessoas. Esse é o Donald Trump. Ele é um lançador de fezes. Quero dizer, há termos mais grosseiros que eu poderia usar, mas vou tentar manter a coisa limpa, manter um programa para a família. Não, veja, quando as primeiras notícias saíram, diziam, eles estão destruindo a ilha de Karg, estão bombardeando. Eu pensei, cara, isso é um movimento estúpido. Se eles destruírem os terminais de petróleo, o Irã vai revidar e destruir todos os terminais de petróleo na Arábia Saudita, no Kuwait, no Iraque, especialmente no Catar. Mas então, um pouco depois, o Trump publica uma postagem no Truth, sabe, na conta dele no Truth Social, dizendo que haviam atingido alvos militares, mas deixado todo o petróleo intacto. Você precisa bem, que diabo é isso? Então eu soube que ele havia bombardeado a pista. Era uma pista de 1.800 metros. Então, se você vai colocar tropas americanas lá, precisa de uma zona de pouso segura. Dá para levá-las em um C-17. Mas um C-17 que eu acho que pode transportar pelo menos uns 200 soldados, talvez mais, precisa de uma pista de cerca de 1.800 metros para pousar, ou no mínimo uns 1.000 metros. Trump havia bombardeado a pista e apenas 900 metros estavam utilizáveis. Isso significava uma aeronave muito menor, o C-130.
O C-17 é a jato. O C-130 tem hélice, sabe? Elas giram. Então parece que foi só algo do tipo, vamos mostrar que conseguimos fazer alguma coisa. E então começaram a surgir relatos de pessoas na ilha de Karg, dizendo algo como, sabe, eles realmente não atingiram nada importante. Depois surgiram relatos dizendo, eles estão enviando esses 2.200 fuzileiros navais, vão ocupar a ilha de Karg. Como é que eles vão chegar lá? Nós já destruímos o campo de aviação, então não dá simplesmente para voar até lá e pousar. E a ideia de que eles voariam sem oposição, sem serem abatidos, não dá para garantir isso. Eles vão chegar em um navio de tropas anfíbio e desembarcar? Como é que vão passar pelo Estreito de Hormuz? Bem, ativaram a 806ª Divisão Aerotransportada. Eles poderiam saltar de paraquedas. Sim, eles podem entrar. E depois o quê? Seriam submetidos a ataques incessantes de drones, ataques de drones FPV, vindos do Irã e artilharia. Então nada disso, sabe? Eles não estão pensando direito. Continuam imaginando que se apenas, sabe, como um fisiculturista na praia sem camisa, exibindo os músculos, ele parece forte, é isso que o Trump está tentando fazer. Apenas exibir os músculos na praia. O problema é que ele está gordo e fora de forma, com um caso sério de peitinhos masculinos, e todo mundo está pouco impressionado com toda essa exibição. Então nada do que os Estados Unidos estão fazendo agora faz parte de uma estratégia coordenada. São apenas eventos táticos desconectados. O que me impressiona é que Donald Trump colocaria alguém como Pete Hackett no comando do Pentágono. Ele é incrível, Larry. É realmente um fenômeno quando você observa a maneira como ele fala sobre a guerra. E como alguém pode acreditar que esse cara seria capaz de oferecer qualquer tipo de, sabe, análise válida ao presidente dos Estados Unidos? É assim que Pete Hackett fala. Porque vocês, e eu quero dizer especificamente vocês, a imprensa, o corpo de imprensa, torcem contra o Trump com tanta força. É como se estivesse no seu DNA, no seu sangue, torcer contra ele, porque vocês querem tanto que ele não seja bem-sucedido. Vocês precisam torcer contra a eficácia desses ataques. Precisam esperar que talvez eles não tenham sido eficazes, que talvez a forma como o governo Trump os apresentou não seja verdadeira. Então, pegamos meias-verdades, informações distorcidas, vazamentos, e as giramos de todas as formas possíveis para tentar gerar dúvida e manipular a opinião pública sobre se nossos corajosos pilotos foram ou não bem-sucedidos. Quantas reportagens já foram escritas sobre como é difícil, sei lá, pilotar um avião por 36 horas? A MSNBC fez essa matéria, e a Fox? Nós fizemos uma matéria sobre como isso é difícil, fizemos 2 ou 3 vezes para que o povo americano entenda, e quanto à dificuldade de disparar um drone a partir de um F-15, ou 16, ou F-22, ou F-35, ou como é operar uma bateria Patriot, ou quão difícil é reabastecer no ar, dando ao povo americano uma noção de quão complexa e sofisticada essa missão realmente foi. Há tantos aspectos do que nossos bravos homens e mulheres fizeram que, por causa do ódio desse corpo de imprensa, são desvalorizados, porque há pessoas tentando vazar informações e distorcer os fatos para dizer que não foi um sucesso. Isso é irresponsável. Sim. O cara é simplesmente, vamos colocar em termos esportivos. Os vencedores da Copa do Mundo, que jogaram em campo e as pessoas viram marcar os gols, quando vencem, não precisam de manipulação da imprensa para explicar a vitória. Quero dizer, a vitória é autoevidente. O mesmo vale para os campeões do Super Bowl. O mesmo para os campeões da World Series. Os resultados estão ali para todos verem. É quando você tem um secretário de guerra ou secretário de defesa, como costumavam ser chamados, que precisa sair por aí
tentando coagir a imprensa a apoiar uma narrativa do governo. Quero dizer, isso já era feito antes de Pete Hegseth nascer. Fizeram isso no Vietnã. Destruímos X aldeias, arrasamos X vilarejos, matamos tantos vietnamitas, destruímos tantas peças de artilharia. Blá, blá, blá. E o que aconteceu? Perdemos a guerra porque esse tipo de contagem é irrelevante para o que realmente está acontecendo estrategicamente. Então, destruímos a marinha do Irã. Bem, o Irã nunca teve muita marinha, em primeiro lugar. Eles nunca se viram como uma potência marítima. Eles têm mais uma guarda costeira do que qualquer outra coisa. E eles possuem ativos críticos da guarda costeira que ainda estão escondidos e podem ser mobilizados muito rapidamente. E os Estados Unidos não podem impedir isso. Bem, destruímos a força aérea deles. De novo, eles nunca afirmaram ser um país com poder aéreo. Mas eles certamente podem lançar muitos mísseis balísticos que não conseguimos interceptar, que somos incapazes de derrotar. E esse é o resultado de um plano de longo prazo que o Irã já tinha em andamento. Então Pete Hegseth, infelizmente, está provando não ser uma pessoa muito inteligente. Sim, ele estudou na Universidade de Princeton, mas é meio simplório. Outro dia ele abriu a boca e basicamente cometeu crimes de guerra, dizendo que não vamos mostrar misericórdia, nem dar quartel. Bem, espere um segundo. Se alguém se rende, você não tem o direito de matá-lo, segundo o direito internacional. Mas veja, esse é o ponto. Os Estados Unidos não reconhecem mais o direito internacional. Declaramos que somos uma lei em nós mesmos. O que quer que Donald Trump sinta se torna o padrão de conduta. E sabe, uma vez que você estabelece um ambiente sem leis assim, é a lei da selva. Sobrevive o mais forte. E nesse caso, a realidade é que o Irã é mais forte do que os Estados Unidos querem admitir. E os Estados Unidos são mais fracos do que querem admitir. Larry, antes de encerrarmos, aqui está uma pesquisa da Politico. Eles a publicaram mostrando que as pessoas, principalmente aliados dos Estados Unidos no Canadá, Alemanha, França e Reino Unido, acreditam que o século XXI pertencerá a Pequim e não a Washington. Sim, se até isso. Não se trata apenas da Ásia Ocidental. Você vê isso em toda parte. Quando observa os aliados dos Estados Unidos, os parceiros mais importantes do país, eles realmente não sentem que os Estados Unidos estejam ganhando algo. Aos olhos deles, os Estados Unidos estão perdendo, enquanto veem como Pequim, como a China, está crescendo. É bem, a China, apesar da propaganda dos Estados Unidos dizendo o contrário, não está tentando conquistar o mundo militarmente. A iniciativa do cinturão e rota é mais algo à moda antiga, tipo, ei, vamos te trazer uma caixa de bombons, um vinho e umas flores e te levar para jantar. Eles estão tentando conquistar o mundo pelo charme, não coagindo ou mantendo-o como refém, como os Estados Unidos fazem. E a única maneira que os Estados Unidos encontram para combater isso é alegando que a China é uma potência militar coercitiva, o que ela não é. Acho fascinante como os Estados Unidos acabam criando essas narrativas totalmente falsas. Mas elas se tornam dominantes, as pessoas acreditam nelas, especialmente no caso do Irã. A narrativa é que o Irã é um estado hostil, cruel, autoritário, que matou milhares de americanos. Sabe, todos os 663 americanos que morreram lá no Iraque como resultado de projéteis formados explosivamente FPs foram totalmente responsabilizados pelo Irã. Agora isso não é verdade. Mas nessa narrativa, os Estados Unidos ignoram o fato de que invadimos ilegalmente um país e que os habitantes desse país talvez tenham recebido apoio do Irã, mas foram os próprios habitantes que lutaram contra o invasor. Não tínhamos nenhum direito de estar lá, nenhum mesmo. E ainda assim, quando nos colocamos nessa posição e somos mortos, queremos culpar aqueles que revidam. A China não está por aí matando pessoas. A China não tem o sangue de mais de 1 milhão de iraquianos,
afegãos, sírios ou líbios nas mãos. Muito pelo contrário. E mesmo assim, os Estados Unidos continuam tentando convencer o mundo de que a China é a ameaça. Precisamos detê-los. A China está construindo coisas. Os Estados Unidos estão destruindo coisas. China's building things. The United States is destroying things. Unfortunately. Infelizmente, não. Obrigado. Muito obrigado, Larry Chukwuegwuredis. Tempos. As always. I'm glad. Fico feliz por ter podido participar. Espero que o que eu disse tenha sido útil. Nos vemos na sexta-feira, acho. Friday, I guess. Sexta-feira. Sai. Yeah. Certo. Vamos resolver essa questão da camisa até lá. Yeah. Sim, claro. Até logo. Tchau. 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 Bye.